coração, felizes com vigor, lembrando que em Belém nasceu Jesus o Salvador, que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo-nos a paz e prazer, paz e prazer, trazendo-nos a paz e prazer. Noite em Belém, Jesus enfim nasceu. Na manjedoura em meio aos animais estava Deus, e veio ao mundo nos livrar do mal e do pecado, trazendo-nos a paz e prazer, paz e prazer, trazendo-nos a paz e prazer. Ao Rei Senhor cantemos em grande adoração, e com amor sincero vou estar com meus irmãos, e pelo mundo inteiro esse amor irá velar, trazendo a paz e prazer, paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Paz seja aos homens bons, paz seja aos homens bons, paz seja aos homens bons, paz seja aos homens bons. Jesus nasceu, sim, vamos adorar. Vinde todos celebrar, Jesus Cristo já nasceu. Vinde todos celebrar, Jesus Cristo já nasceu. Oh, vinde
estará sobre os seus ombros. E o seu governo estará sobre seus ombros. E há de ser assim chamado grande Deus, forte é, potente Deus, e Pai da eternidade, o Rei da paz, e Pai da eternidade, o Rei da paz.
noite em Belém nasceu Jesus o Rei, e em louvor então se ouviu os anjos a cantar. Que haja paz e amor do céu aos homens de bom coração. Em paz e calma o mundo está, ouvindo os anjos cantar. Ainda hoje se pode ouvir os anjos a cantar a tão suave canção de paz, louvando o Rei Jesus. Diante do Senhor Jesus, curvados os anjos estão, e em perfeita adoração, cantando a canção. Cantando a canção, cantando a canção, cantando a canção, cantando a canção. Profetas no passado anunciaram o Senhor, a profecia se cumpriu, o Rei Jesus chegou. A paz do mundo já chegou, trazendo redenção. Nações e povos se cantar ao Rei Jesus Senhor. Nasceu Jesus o Rei, nasceu Jesus o Rei, Nasceu Jesus o Rei. Sinos a tocar, alegria está no ar. Em Belém nasceu o prometido Rei. esperança traz, salvação e paz. Cantemos todos a canção, ouvinte a adorar. Ouça o sino a tocar, sinos de Belém. Já nasceu o Deus menino, Ele é o nosso Rei. Ouça o sino a tocar, sinos de Belém. Já nasceu o Deus menino, Ele é o nosso Rei. Cantem todos bem alegres, La, 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 la. nosso Rei se faz presente. La, 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 la. Vinde todos adorá-lo, La, 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 la. todos juntos sim cantemos. Lá, 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 lá. Oh meu Jesus, eu quero adorar-te. Oh meu Jesus, eu quero adorar-te. Na manjedoura eis a dormir, tão lindo, terno e singular. Oh meu Jesus, eu quero adorar-te. Já chegou o Natal e queremos desejar mais um ano repleto de paz e amor. Mais um ano repleto de paz. Natal com muita paz e um ano feliz. Somos nós os três magos reis, com presentes para ofertar. Nós seguimos a estrela
sempre a nos guiar. Oh, estrela linda de Belém, ilumina todo o céu. O Oriente já nos guia pra perfeita luz, Jesus. Em Belém nasceu nosso rei, ouro puro a ele darei. É o rei, vou coroá-lo, dando louvor sem fim. Oh, estrela linda de Belém, ilumina todo o céu. O Oriente já nos guia pra perfeita luz, Jesus. Ao bebê que vim adorar, meu incenso vou entregar.
Hoje você deve estar em sintonia conosco nesse mundo confuso de tanto conflito. Vamos falar sobre Natal antigo, paz ao inimigo. Acompanhe a nossa reflexão, a nossa mensagem. Não se esqueça, inscreva-se aí no canal, multiplique o conteúdo para os seus amigos e até para os inimigos e aperte o joinha curtindo e seja sempre um parceiro da IBNU. Nessa data tão célebre, tão lembrada em todo o mundo, nós queremos desejar a todos um Natal abençoado, focalizado no nascimento de Cristo Jesus, na encarnação do Filho de Deus, sobre o que nós vamos falar nesta data tão especial. Você deve acompanhar conosco aquilo que vai ser refletido neste dia, Natal antigo, paz ao inimigo. O texto de Miqueias, capítulo 4, diz o seguinte: nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes, e se elevará acima das colinas, e os povos a ele acorrerão. Muitas nações virão dizendo: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião, a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Das suas espadas farão arados, e das suas lanças foices. Nenhuma nação erguerá a espada contra outra, e não aprenderão mais a guerra. Todo homem poderá sentar-se debaixo da sua videira, e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, mas nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Uma das ênfases mais importantes que é destacada quando nós falamos do nascimento de Jesus é o fato de que Jesus é ligado diretamente ao anseio que toda a humanidade tem na sua história, que é o anseio da paz. Então Jesus é chamado lá em Isaías de o príncipe da paz, né? A ideia messiânica de que a vinda do descendente de Davi, do rei davídico que é o Messias, é que ele haveria de trazer um reinado de paz. É interessante a gente ver como é que isso é descrito, por exemplo, em Lucas capítulo 1. O texto lá chama a atenção e falando do momento quando tem destaque o nascimento de João Batista. João Batista é o precursor de Jesus no Novo Testamento, chamado de o Elias, que prepararia o caminho para a vinda do rei, do Messias, do príncipe da paz. O texto de Lucas capítulo 1, começando com o versículo 76, diz o seguinte: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Até versículo 79. É muito interessante observar essa
apresentação de que o preparo para a vinda do Messias envolve esse caminho da paz. E quando a gente pensa em paz, logo vem perguntas na nossa cabeça a respeito disso. Que paz é essa que a vinda de Jesus trouxe, se na verdade nós não temos paz no mundo, nem agora, nem tivemos na ocasião da sua primeira vinda? Como é que entendemos isso? Olhando para o entendimento, né, do que nós temos aqui, na língua hebraica, né, Jesus ou o Messias vai ser descrito como Sar Shalom, né, o príncipe da paz. Essa palavra Shalom, que está por trás da palavra Eirene, que aparece no grego do Novo Testamento, ela tem uma ideia muito mais, digamos assim, ampla do que nós imaginamos, né? A palavra Shalom tem o sentido de paz, quando a gente fala de fim de desencontro, de inimizade. Ela também tem um sentido de algo que tem a ver com inteireza, com algo completo, né? A ideia de paz está ligada à plenitude, está ligada à prosperidade, a bem-estar. Portanto, quando a gente pensa em ausência de paz, a gente imagina algo que tem a ver com ruptura, com falta de uma inteireza, a falta daquilo que deveria ser uma espécie de totalidade, de plenitude abençoada. E olhando para a Bíblia, a gente começa a ver aí o que nós encontramos tanto no que a gente pode chamar nessas primeiras profecias que a gente pode lembrar assim do que seria o início da ideia que deu origem ao Natal, né, o Natal antigo, digamos assim, e aquilo que acontece no contexto dos evangelhos, retratado aí no contexto do nascimento de Jesus. É interessante que o povo de Israel, escolhido por Deus para ser um caminho de bênção para trazer luz às nações, para revelar o Deus único, esse povo tem uma relação de unidade, é para ser um povo só. No entanto, acontece um afastamento, uma ruptura. Você tem uma história de caos que é definida aí depois da morte de Salomão na história, quando você vai ter o reino do norte, o reino do sul, né, a famosa divisão na época de Jeroboão e Roboão, e essa divisão é acentuada. E quando a gente lê o texto do profeta Miqueias, chamado Miqueias de Moresete, um profeta do reino do sul, aí do final do século VIII a.C., durante o mesmo período do profeta Isaías, inclusive esse capítulo 4 que a gente leu aqui, aparece também grande parte dele no capítulo 2 do livro de Isaías. Nós estamos no momento assim da dor dessa ruptura, porque o norte e o sul se separam, o reino do norte entra num caminho de apostasia maior, e nós vamos ver até uma guerra que aconteceu um pouco antes dessa profecia, quando o norte, né, chamado de Efraimita, junto com os arameus, os sírios, eles se unem para atacar o reino do sul, né? E um pouco depois desse momento na história, o reino do norte vai cair na mão dos assírios. Então o que a gente tem aqui é falta de paz. Nós temos conflito, divisão entre os irmãos, uma relação de amizade que se tornou num conflito de inimigos, e até mesmo a invasão dos inimigos estrangeiros que deram fim ao Reino do Norte. E Miqueias vai, vamos dizer, pegar essa época aí última de respiro de Judá, até que pouco tempo depois os babilônios também vão mostrar para nós o que significa falta de paz. É interessante que quando a gente chega no Novo Testamento, esse ambiente de paz é um ambiente bastante problemático, porque novamente o que você tem? Um domínio, desta vez não são assírios, desta vez não são babilônios, nem gregos, mas um domínio
cruel de romanos sobre a terra de Israel. O povo sofre, o povo é oprimido, existem impostos altíssimos, uma situação problemática. Então nós temos uma relação de falta de paz no ambiente, podemos assim dizer, político e internacional. Olhando para a realidade dentro do próprio povo, nós vemos uma situação complicada. Temos muita gente pobre nos vilarejos mais distantes e afastados do centro da vida, tanto em Jerusalém como em Cesareia Marítima, por exemplo. E especialmente Lucas vai destacar muito a situação dessas pessoas que são marginalizadas na sociedade. Então não existe paz social. O relacionamento é complicado, é difícil. Olhando para a situação religiosa, é curioso a gente ver, por exemplo, você lê o livro de Atos e em uma certa ocasião Paulo está lá dividido entre os principais grupos dos religiosos do seu tempo, fariseus e saduceus, e Paulo simplesmente diz uma frase ali que tinha a ver com ressurreição e estava em sintonia com a teologia farisaica, podemos dizer, e imediatamente surge um tal alvoroço e desavença entre os grupos que a gente vai ver que toda a situação religiosa é tudo menos pacífica. Os grupos são rivais e concorrentes, existem grupos que se afastaram da vida religiosa central em Jerusalém, ou seja, está tudo confuso, complicado, não temos paz no ambiente geopolítico, não temos paz de verdade nas relações entre o próprio povo, temos grupos de judeus que apoiam os romanos e até trabalham para eles e acabam explorando o seu próprio povo, temos grupos revoltados que estão dispostos a matar os romanos, e o ambiente religioso também é de muita tensão. Essa história não é exclusiva da história de Israel. O que é que nós vemos? É que a história humana, ela é uma história marcada exatamente por aquilo que envolve a tentativa do ser humano de oprimir o próximo. Então nós temos histórias horrorosas de genocídios, de conflitos, de guerras, de fratricídios assim inimagináveis, presentes no mundo antigo e presentes inclusive na realidade que chega até os nossos dias. Essa situação não foi diminuída ou minorada por causa do progresso humano, por causa de um nível maior de ciência, nem mesmo por aquilo que muita gente acredita ser a solução, por um nível melhor de educação. Essa realidade está presente e o seu problema é profundo. Por isso, vamos ver aqui o início da esperança dessa mudança, quando a gente pensa na proposta de paz ao inimigo a partir da profecia que envolve o que a gente pode chamar o Natal mais antigo. Veja o livro de Miqueias, ele diz o seguinte, é curioso, né? Por que a paz não chegou e não chega logo? A Bíblia diz que Deus está agindo no cenário da história. E acontecerá que vai haver um desfecho naquilo que a Bíblia chama de os últimos dias. De tal forma que, assim como Deus, quando liberta o povo do Egito, da escravidão, não acontece de no dia seguinte eles estarem imediatamente na terra prometida, no cumprimento da sua promessa. Existe todo um processo, toda uma caminhada, todo um aprendizado, toda uma trajetória pelo deserto. Da mesma maneira, a chegada do príncipe da paz envolve o início do projeto de paz, mas não a sua concretização, não a sua plenitude. Por isso, Miqueias, no meio de uma época confusa, no meio do conflito contra a idolatria, a injustiça, uma situação difícil, ele diz, olha, não podemos perder a esperança, porque nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal entre os montes e se elevará acima das colinas,
e os povos a ele acorrerão. Ou seja, o monte, que é o monte do templo, que de maneira assim muito simbólica e essencial marca a preponderância do sagrado, a presença de Deus no eixo da história, marcada ali no lugar que é o Monte Sião, nos tempos mais antigos da Bíblia, é o Monte Moriá, é o monte onde Deus marcou a sua presença histórica para se apresentar como Deus único e um Deus de redenção e de estabelecer a paz com os homens. Então ele diz, vai chegar o momento que essa realidade divina na história definida e marcada com a sua presença aqui, ele vai se elevar acima das outras colinas. Ou seja, um dia a predominância desse Deus que constrói a salvação e a história da paz será preponderante. E o que acontece? As identidades particulares das nações sempre têm servido de uma relação de conflito. Nós temos guerras entre os povos, entre as identidades, entre as referências que pretendem dizer que a minha particularidade deve predominar sobre os outros. Por isso, a coisa vai mudar, porque nós temos uma espécie de santa universalidade da palavra divina, porque os povos irão correr para lá. As nações vão dizer o seguinte, venham, vamos subir ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos para que andemos nas suas veredas, pois a lei virá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Frase famosa, que mitzion tetse Torah udvar Hashem mirushalayim, como se diz em hebraico. O que a gente vê aqui? A verdade de que o caminho da paz, que é anunciado neste momento de Natal, neste momento de celebração da encarnação do Sar Shalom, do Príncipe da Paz, é um momento que nos convida a abandonar a nossa particularidade, a nossa identidade particular, a nossa peculiaridade e buscarmos as orientações, as instruções, a direção da parte de Deus. Porque é interessante que em nome da paz sempre vai surgir alguém falando, mas essa paz é enganosa. Jesus o tempo todo fala em paz. Ele diz aos seus discípulos, a minha paz eu dou a vocês. Ele anuncia paz. Quando ele ressurge, a primeira coisa que ele vai dizer aos discípulos é paz seja com vocês, Shalom Aleichem. Essa proposta, ela está em contraste, por exemplo, com o que havia na época que era chamado Pax Romana. Ou seja, os romanos estabeleceram uma paz forçada militar no mundo. Nós temos diversos lugares no mundo onde existe uma pretensa paz, mas essa paz é uma paz militarmente, ditatorialmente exigida por aqueles que detêm o poder e dizem estar promovendo a paz. Contra a paz falsa existe uma paz verdadeira que tem início quando a gente abandona a nossa prioridade, o nosso lugar indevido. A gente desiste da divindade porque o Emmanuel chegou, o Deus conosco, e a gente passa a orientar a vida por aquilo que é chamado as orientações. Vamos andar nas suas veredas, vamos aprender dos seus caminhos. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor, a mensagem de Deus, veio de Sião, de Jerusalém, para todas as nações. Esse é o começo do caminho da paz. Paz está ligada com justiça. Nós temos tanta gente dizendo, enquanto não houver justiça, não haverá paz. É curioso nós observarmos que o texto promete justiça. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Que coisa! Qual que é o problema quando a gente vê qualquer discussão
que representa essa ruptura, esse distanciamento, essa oposição, inclusive parece mais adoentada nos nossos dias, é quando a gente observa que cada um detém a sua razão, cada um detém a sua versão da história, cada um reforça o seu discurso e nós não temos acesso à plena verdade. O que acontece? A Bíblia vai deixar nitidamente claro, vai chegar o momento em que o príncipe da paz, que também ele é o Senhor da justiça, né? Lembre-se de que no Apocalipse, né, o leão de Judá é o mesmo cordeiro que foi morto. Vai chegar a hora em que toda injustiça, toda mentira, todo engano, toda opressão, todo caminho anti-paz vai receber de Deus o julgamento adequado. Por isso, essa realidade de conflitos vai desaparecer. E é interessante, olha que coisa impressionante, o sonho profético que se apresenta no texto é a mudança do potencial de ação, de força, de energia do ser humano numa direção construtiva, fraternal e adequada para a vida humana. Porque das espadas vão ser feitos arados e das lanças, foices, quer dizer, em vez de armas da morte, teremos instrumentos de vida. Nenhuma nação erguerá espada contra outra. Eu anseio ver este momento. E nenhuma nação fará isso e não aprenderão mais a guerra. Então veja que a proposta do Natal, desse Natal antigo, é que essa realidade de paz, cuja semente é lançada aqui, é exatamente de neutralização das forças humanas de conflito, de oposição, que, aliás, tem a ver com a história da queda, né? Quando o ser humano cai, imediatamente Adão culpa Eva pelo pecado, distanciando-se da sua responsabilidade. Você vê Caim e Abel, os dois primeiros irmãos, a coisa termina na morte de Abel, ou seja, esse potencial destrutivo do ser humano, destacado desde o início, a vinda, a chegada do príncipe da paz nos direciona na esperança de que as coisas vão ser diferentes, vai chegar o momento em que não aprenderão mais a guerra. E é interessante, eu acho extraordinária a beleza do texto bíblico. De repente a imagem muda aqui. Muda de um ambiente assim, digamos, global, né, de que os seres humanos não vão mais aprender, as nações, a gente estava, parece que numa reunião das Nações Unidas e de repente a imagem é: todo homem poderá sentar-se debaixo de sua videira. A coisa vai no nível particularizado, individual, quase que uma imagem bucólica, assim. E debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, pois assim falou o Senhor dos Exércitos. Curioso, o Senhor dos Exércitos, Yehová Tsavaot, não é exatamente o Senhor da guerra. A palavra aí, exército, tem uma ideia de algo devidamente ordenado e organizado para que se estabeleça ou se restabeleça a ordem conforme ela deveria estar. E usando exatamente essa linguagem para mostrar o poder e o poder reorganizador de colocar as coisas inteiras de novo, as que estavam quebradas, a gente vê o quadro mostrar essa situação de tranquilidade, onde o elemento de falta de paz externo, que tantas vezes se faz presente na realidade pessoal, na realidade interna, né? Aqui a gente vê que chega o momento do triunfo da paz, e esse triunfo da paz nos mostra o quadro do indivíduo debaixo da figueira, né, e da videira, elementos aqui nítidos da terra de Israel, que são os 2 dos 7 frutos destacados ali,
muitas vezes na própria Bíblia, e ninguém mais vai fazer isso porque volta o quadro geral. Pois todas as nações andam, cada uma em nome dos seus deuses, nós andaremos em nome do Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Ou seja, o destaque final de Miqueias, que vai estar em sintonia com a chegada do Messias, do Príncipe da Paz, Jesus, diz o seguinte: o problema é que as pessoas têm andado cada uma em nome do seu Deus, dos deuses falsos. E vamos aqui conversar seriamente. Na Bíblia fica claro que os deuses falsos não existem de verdade. Eles são, no final das contas, projeções dos seres humanos. E que projeções são essas? São projeções dos nossos próprios interesses, dos nossos elementos particulares. É interessante que você tem no mundo antigo deuses assim, nitidamente étnicos, completamente ligados a um aspecto puramente nacional. Deuses que reagem como seres humanos, ou seja, tudo aquilo que é a raiz da guerra, da raiz da falta de paz, está presente nesse ambiente de idolatria. Por isso, a proposta bíblica é: quando os seres humanos entenderem que eles devem andar no caminho do nosso Deus, nós vamos enxergar o alvorecer da paz. Por isso é interessante que quando nasce o Príncipe da Paz, quando chega o Messias Jesus, muita gente espera, nesse mundo de conflito religioso, nesse mundo de muita desigualdade social, nesse mundo de falsa paz romana, de opressão política internacional, Jesus age de uma maneira diferente. Jesus, em sintonia com esse Natal antigo, ele não pega em armas, ele não faz o que muita gente queria, que era exatamente ao contrário, transformar os arados e as foices em espadas e partir para o conflito contra os romanos. Jesus não vai convidar as pessoas para uma, digamos, mera rebelião raivosa, perfeitamente previsível em todo momento da história humana. Jesus vai nos ensinar que essa beleza de esperança de Miqueias, refletida também em Isaías e em outros profetas, aponta para uma realidade de paz que atinge o problema mais profundo de guerra, de ruptura, de inimizade, de conflito, de destruição, que não mora nos grandes exércitos, mas mora dentro de nós. Que o problema se inicia no contexto da nossa pessoa internamente. Por isso, esses conflitos estão na história de Israel, na história do povo de Deus, na história da própria igreja, na história de todos os povos. Para que a realidade da paz seja completa, é necessário que na nossa vida a gente leve de fato a sério os caminhos e os ensinamentos do Senhor. O meu convite para você que não está pensando nessa data como uma mera tradição, mas como algo realmente sério para dar uma parada na vida e pensar, a partir de hoje pense nisso. Procure estudar a palavra de Deus e receber os seus ensinamentos com inteireza de coração. Em segundo lugar, é necessário que a gente abra mão dos nossos deuses, das nossas particularidades que se tornam tão mais importantes da maneira que a gente já não enxerga a outra pessoa. Essa é a raiz da violência. Essa é a razão porque, por causa da minha ideia, por causa da minha peculiaridade de pensamento, por causa das minhas preferências, por causa do meu jeito de ser, por causa do meu gênio, por causa do meu gosto, eu prefiro atropelar as pessoas, eu prefiro romper com as pessoas, eu prefiro macular até mesmo o corpo de Cristo. Isso não pode ser feito. É necessário ficar em paz debaixo da figueira, é necessário ficar em paz debaixo
aí até mesmo da videira. Essa figura nos convida a um momento de sossego, a um momento de internalização, a um momento que evoca um ambiente afastado das cidades maiores, onde nós temos um ambiente de disputa por força e poder, um caminho anti-paz. Por isso que Jesus vai nascer lá na pequena Belém, afastada da turbulenta Jerusalém, e os poderes estão conflitando. Por isso que o ministério de Jesus vai ser num ambiente onde a gente, num bom sentido da palavra, despreza os caminhos humanos de luta contra o próximo, desfazendo o vínculo da paz. Por isso que a profecia extraordinária de Miqueias e Isaías nos mostra uma figura dessa tranquilidade daquele que não é incomodado debaixo da videira, debaixo da figueira. E finalmente a gente pode destacar que esse caminho de interiorização, de permitir que o príncipe da paz tenha acesso ao nosso coração, à nossa vida, que é uma semeadura, que caminha até que o reino pleno dele se manifeste na sua vinda, é um caminho que a gente entendeu que a gente deve trilhar, porque é um caminho de construção positiva e favorável na direção do bem. O que é tão preocupante? Você tem dons, você tem capacidade, você tem energia, você tem vida, e você tem isso durante uma quantidade de tempo que Deus permite. O que você faz com isso? Será que você tem transformado as foices e os arados em espadas e causado conflito e confusão? Analise a sua vida hoje. Em que medida você se assemelha a Jesus? Em que medida você se torna um centro de turbulência, divisão e ausência de edificação e de construção dessa realidade de estar com o próximo, amar ao próximo e edificar em favor do próximo? Então o convite para nós hoje é: jogue fora as suas armas, pegue todas as suas espadas, tudo aquilo que você preparou para atingir alguém com a sua intenção, com o seu recurso, com a sua língua, com a sua ira, com a sua ferida, com aquilo que você talvez ainda, mesmo em pleno Natal, esteja escondendo. Jogue fora tudo isso e lembre-se que o Príncipe da Paz nos convida e nos chama para, em sintonia com ele, ver essa realidade de que aquilo que foi preparado para a morte, aquela espada tão bem construída para a grande derrota na batalha contra o inimigo, a gente transforme em arado, transforme exatamente num instrumento construtivo, e aí a gente vai ver que esse Natal antigo é promessa de paz para todos, promessa de paz ao inimigo.